Prepare-se para mergulhar em um universo onde o inacreditável é real. Aranhas que correm como carros de corrida, mulheres enterradas em rituais secretos, pinguins nas praias do Rio e curativos feitos com pele de peixe. Neste vídeo, você vai descobrir curiosidades que beiram o absurdo. Histórias reais que desafiam a lógica e despertam o medo mais instintivo. O que parece lenda muitas vezes é apenas uma verdade ignorada. Assista até o fim, mas esteja avisado. Você jamais verá o mundo da mesma forma depois disso. E o mais intrigante, isso é apenas o começo. A segunda parte está a caminho. Você sabia que eu posso até parecer uma aranha monstruosa, mas na verdade eu sou um amblipígio? É isso mesmo. Alguns me chamam de solífugo, vinagrilo, aranha-camelo, mata-venados ou até mãe de alacrã. Mas o que quase ninguém sabe é que eu não sou uma aranha, e muito menos um escorpião. Sou um parente próximo, sim, mas tenho minhas próprias manias e meu jeito todo esquisito de viver. Talvez você já tenha me visto correndo feito o Toretto numa cena de Velozes e Furiosos pela sua casa e pensou em me esmagar com um chinelo. Mas sabe de uma coisa? Eu não estava indo para cima de você, eu estava fugindo de você. É isso mesmo, morrendo de medo. Olha só, eu não tenho veneno. Não vou te picar, não vou te morder, não sou perigosa. Minhas únicas armas são duas pinças bem afiadas que tenho na boca, os famosos quelíceros que uso para caçar minha comida. E quer saber o que eu como? Escorpiões, baratas, grilos e outras pragas que vivem aí no seu cantinho sem pagar aluguel. Ou seja, se você me vê dentro de casa, provavelmente eu estou te ajudando sem você nem perceber. Eu sou tipo uma faxineira noturna, silenciosa e muito rápida. Infelizmente, mesmo vivendo nessa correria maluca, meu tempo nesse mundo é curto. Só um aninho de vida. Por isso, se um dia me encontrar pela casa à noite, num cantinho escuro, andando feito um bicho estranho de outro planeta, por favor, não me mate. Eu só estou atrás de um inseto gostoso para jantar e de um lugar tranquilo para me esconder até o próximo susto. Lembre-se, eu pareço assustadora, mas sou um dos seus maiores aliados dentro de casa. No Brasil, uma técnica inovadora tem chamado a atenção de especialistas da saúde e do mundo inteiro: o uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras. A prática, que vem sendo aplicada por médicos brasileiros, utiliza a pele desse peixe como uma alternativa natural e eficiente aos curativos tradicionais. A pele de tilápia possui alta concentração de colágeno tipo I, essencial para a regeneração da pele humana. Além disso, apresenta grande capacidade de hidratação e uma resistência que permite sua fixação prolongada sobre a área lesionada. Ao ser aplicada diretamente sobre a queimadura, ela funciona como um curativo biológico, promovendo proteção contra infecções, reduzindo a perda de líquidos e, principalmente, aliviando significativamente a dor do paciente. Outro benefício é que, ao contrário dos curativos convencionais, que precisam ser trocados frequentemente, o que causa dor e incômodo ao paciente, a pele de tilápia pode permanecer sobre a ferida por vários dias, sem necessidade de substituição constante. Isso acelera o processo de cicatrização e reduz tanto o sofrimento quanto os custos com materiais médicos. Essa técnica também tem se destacado pelo seu impacto ecológico positivo. Em vez de descartar a pele do peixe após o consumo, hospitais e centros de pesquisa estão reaproveitando esse material, transformando-o em uma solução terapêutica de baixo custo e grande eficácia. Mais de 50 pacientes já foram tratados com sucesso utilizando esse método, mostrando que soluções simples e sustentáveis podem ter um impacto profundo na medicina.
A utilização da pele de tilápia no tratamento de queimaduras é um exemplo claro de como a ciência, aliada à criatividade e à valorização de recursos naturais, pode transformar realidades e oferecer novas possibilidades para a recuperação de vidas. O camelo é um dos animais mais impressionantes quando se trata de adaptação ao ambiente extremo do deserto. Sua fisiologia complexa e eficiente o torna capaz de sobreviver onde muitos outros não conseguiriam. Uma das habilidades mais surpreendentes do camelo é a sua capacidade de beber água salgada, inclusive de fontes tão salinas quanto o Mar Morto. Isso acontece porque seus rins têm um poder de filtragem extremamente eficiente, separando o sal da água e permitindo que ele consuma apenas o líquido doce e potável, sem sobrecarregar sua pressão arterial ou prejudicar seu organismo. Além disso, os camelos podem se alimentar de plantas espinhosas sem sofrer ferimentos internos. Seus estômagos e intestinos são protegidos por uma saliva espessa e altamente ácida, capaz de dissolver espinhos com facilidade. Esse líquido é tão potente que, em algumas regiões desérticas, os nômades utilizam a saliva do camelo para dissolver espinhos que entram na pele das mãos ou dos pés. Outra característica notável está nos seus olhos. Os camelos possuem duas pálpebras em cada olho, uma de carne e outra transparente. A pálpebra transparente funciona como uma lente protetora, permitindo que o animal caminhe em meio a tempestades de areia sem prejudicar a visão. Ele simplesmente fecha essa camada translúcida e continua enxergando enquanto seus olhos ficam protegidos do pó e dos grãos finos. Por fim, os camelos têm a habilidade única de regular sua temperatura corporal. Quando estão em ambientes extremamente quentes, como o deserto durante o dia, conseguem baixar sua temperatura para evitar a desidratação. Já em regiões geladas ou solos cobertos de neve, fazem o contrário. Aumentam sua temperatura interna para manter o calor do corpo, adaptando-se perfeitamente a essas variações. Essas características tornam o camelo um verdadeiro símbolo de resistência e eficiência biológica, moldado pela natureza para enfrentar os desafios mais extremos com inteligência e robustez. O Festival da Comunidade Ruiva na Irlanda é um verdadeiro espetáculo cultural que celebra a beleza única e a identidade dos ruivos. Se no Brasil os ruivos já são vistos como pessoas de aparência marcante e rara, na Irlanda, onde há uma das maiores concentrações de pessoas com cabelos ruivos no mundo, essa característica vai muito além da estética, fazendo parte da herança cultural do país. Conhecido como Redhead Festival, ou Festival dos Ruivos, esse evento acontece anualmente em Dublin e também em outras cidades irlandesas, reunindo ruivos de todas as partes do planeta. O objetivo vai além da celebração da cor do cabelo. Trata-se de uma forma de resistência e orgulho, já que mesmo em países onde são mais numerosos, os ruivos ainda enfrentam episódios de preconceito e estereótipos. Durante o festival, há desfiles, concursos de beleza, sessões de fotos, apresentações de música tradicional, atividades culturais e até competições esportivas, tudo voltado para destacar a singularidade dos ruivos. Além disso, o evento fortalece laços entre os participantes, criando uma comunidade global que se reconhece e se valoriza. A origem do festival está ligada a uma exposição de arte feita com modelos ruivos, que chamou tanta atenção que acabou crescendo e se tornando um evento anual de grande proporção. Hoje, não só na Irlanda, mas em países como Holanda, Estados Unidos e até no Brasil, celebrações semelhantes também são organizadas. Um exemplo disso é o Dia Mundial dos Ruivos, comemorado em setembro. Outro dado curioso está na genética.
A alta incidência de cabelos ruivos na Irlanda é atribuída à ancestralidade celta e à presença dos vikings, ambos com um grande número de indivíduos de cabelos ruivos. O clima nublado e com baixa incidência solar também pode ter contribuído para a predominância desse tipo genético na região. O Festival dos Ruivos é, portanto, mais do que uma festa. É uma afirmação identitária, uma celebração da diversidade genética e uma forma vibrante de valorizar uma característica muitas vezes incompreendida. É uma experiência única, tanto para quem participa quanto para quem apenas observa. E você, teria curiosidade de vivenciar essa celebração tão diferente e marcante? A tribo Nuer, que habita regiões do Sudão do Sul e partes da Etiópia, possui uma relação profundamente simbiótica com o gado. Entre eles, a vaca não é apenas um animal de criação, é parte do tecido social, religioso e econômico da comunidade. Cada indivíduo Nuer é identificado por sua ligação com determinado animal, e muitos têm até nomes derivados de suas vacas preferidas. Dentro desse universo cultural, algumas práticas podem parecer incomuns ou até mesmo chocantes para quem está fora desse contexto. Uma delas é a técnica utilizada quando uma vaca deixa de produzir leite. Os Nuer introduzem ar no reto do animal, fazendo com que ele experimente uma sensação física semelhante ao parto. Esse estímulo desencadeia reações fisiológicas intensas, que vão desde o desejo de urinar e defecar até a reativação da produção de leite. Além de provocar uma descarga física no animal, essa prática também estimula o úbere de forma indireta, ativando as glândulas mamárias. Mas não é só o leite que importa. A urina também tem grande valor na cultura Nuer. Em uma região árida e com acesso limitado à água, a urina da vaca é aproveitada com objetivos práticos e até estéticos. Ela é utilizada na higiene diária, especialmente na limpeza de crianças pequenas, e também tem uma função importante na estética feminina. Os produtos químicos presentes naturalmente na urina ajudam a pigmentar os cabelos das mulheres com tons amarelos e alaranjados, criando visuais marcantes que têm valor simbólico e de status dentro da comunidade. Esses costumes não são aleatórios. Eles fazem parte de um sistema de crenças e práticas construído ao longo de séculos, moldado pelas condições ambientais severas e pela importância central do gado na vida dos Nuer. Para eles, a vaca representa muito mais do que um recurso alimentar. É quase um elo entre o humano e o sagrado, entre a sobrevivência e a identidade. A prática de insuflar ar no ânus da vaca pode parecer absurda à primeira vista, mas dentro desse universo cultural, trata-se de um recurso técnico, eficiente e profundamente enraizado nas tradições locais. Em sociedades onde cada recurso precisa ser aproveitado ao máximo, a criatividade popular e a sabedoria herdada falam mais alto do que o estranhamento externo. É um exemplo poderoso de como diferentes culturas desenvolvem soluções únicas para os desafios que enfrentam. O imaginário popular muitas vezes transforma os fragmentos do passado em narrativas macabras que reforçam o mistério e o horror. No entanto, as descobertas arqueológicas revelam que, por trás dessas imagens de mulheres acorrentadas ou enterradas em posições aparentemente brutais, há histórias mais profundas, enraizadas em crenças espirituais, cosmologias simbólicas e estruturas sociais extremamente complexas. O caso da mulher acorrentada descoberta em uma tumba bizantina próxima a Jerusalém é um exemplo claro dessa complexidade. Por séculos, o achado foi interpretado de forma equivocada, com muitos supondo tratar-se de uma punição ou mesmo de um crime antigo. No entanto, análises forenses modernas, especialmente do esmalte dentário e do contexto mortuário, revelaram que se tratava de uma asceta cristã do século V.
As correntes, longe de serem instrumentos de repressão, eram usadas voluntariamente como parte de um voto extremo de penitência e isolamento espiritual. Essa prática, embora radical aos olhos de hoje, refletia uma devoção religiosa levada ao limite físico, comum entre certos grupos de eremitas e místicos daquele período. Já a descoberta na região do Languedoc, no sul da França, remonta a um período ainda mais distante, cerca de 5400 a.C. Os corpos de 3 mulheres foram encontrados em uma tumba neolítica, e 2 deles exibiam sinais evidentes de um posicionamento ritualístico, conhecido como encapretamento, em que o pescoço é amarrado às pernas dobradas, levando ao autoestrangulamento progressivo. Estudos recentes sugerem que esse tipo de sepultamento não tinha como objetivo a punição ou a execução, mas sim possuía uma função ritual. É possível que essas mulheres tenham sido oferecidas como sacrifício em ritos ligados à fertilidade da terra, uma prática comum em sociedades agrícolas que buscavam garantir colheitas abundantes por meio de oferendas humanas simbólicas. Ambos os casos ajudam a desfazer a ideia simplista e sensacionalista de que mulheres eram enterradas vivas como parte de castigos generalizados na antiguidade. Ao contrário, os dados arqueológicos indicam que tais eventos eram exceções, profundamente inseridos em rituais religiosos, práticas espirituais ou crenças simbólicas da época. É essencial compreender essas práticas dentro do contexto de suas respectivas culturas. O julgamento com base em valores modernos pode obscurecer o entendimento real do que elas significavam. Em vez de apenas horror, essas descobertas arqueológicas revelam as formas intensas e muitas vezes incompreensíveis como os antigos buscavam se conectar com o divino, com o ciclo da vida e da morte, e com a própria natureza. Ao examinar esses vestígios com sensibilidade e método, acessamos não apenas os ossos e artefatos, mas também os significados que moldavam o mundo espiritual das civilizações do passado. O segredo de Benito Alvarado atravessou o tempo como uma lenda sussurrada entre becos antigos de Barcelona e cartas amareladas escondidas em baús esquecidos. Seu nome ainda ecoa entre histórias proibidas, sorrisos cúmplices e tragédias não resolvidas. O homem que jamais seria capa de jornal por sua beleza física, tornou-se um ícone invisível de desejo. Um fenômeno que nem a ciência da época ousou investigar. Benito nasceu com distrofia congênita, condição que deformava seus ossos e músculos, dando-lhe uma aparência que muitos consideravam desagradável ou até assustadora. Mas bastava estar perto dele por alguns minutos para sentir algo mudar no ar. Não era só a voz, que tinha um tom grave e quente como madeira antiga, nem o olhar, que jamais recuava diante do desconforto alheio. Era algo mais profundo, inexplicável, quase primitivo. As mulheres não apenas gostavam de sua presença, elas ansiavam por ela. E o mais curioso, mesmo sem tocar, deixava nelas a marca da ausência. Um vazio imediato quando se afastava. Por anos, boatos circularam. Alguns diziam que ele era um feiticeiro, outros que havia feito um pacto com uma bruxa cega que vivia nos Pirineus. Mas a verdade permaneceu enterrada até a morte de sua mãe, Dolores Alvarado, que vivia reclusa em uma casa isolada, cercada por lavandas e folhas secas de verbena. Foi ela quem, pouco antes de morrer, revelou o verdadeiro segredo de Benito. Desde a adolescência, ele estudava obsessivamente os aromas do corpo humano, em especial os que despertavam reações subconscientes nas mulheres. Autodidata e obcecado por perfumes, Benito misturava essências naturais, extratos de plantas, raízes, resinas e, segundo rumores que nunca foram confirmados, até secreções humanas. O resultado foi uma substância quase invisível, sem odor perceptível,
mas que despertava uma resposta direta no sistema límbico de quem a inalasse. Era o feromônio humano em seu estado mais puro, manipulado e amplificado a ponto de criar uma atração incontrolável. A fórmula, guardada em um frasco de vidro âmbar selado com cera preta, desapareceu após sua morte. Alguns dizem que foi enterrada com ele. Outros afirmam que sua mãe a destruiu no fogo para que ninguém mais passasse pelo mesmo destino. O caso de Benito Alvarado se perdeu nas dobras da história, mas ainda hoje, entre perfumistas antigos e estudiosos da neuroquímica do amor, seu nome é citado em voz baixa, como um mito proibido. Ele não foi lembrado por sua beleza, tampouco por sua condição física. Benito foi lembrado como o homem que transformou o desejo em ciência e pagou com a vida por saber demais sobre o que os outros chamavam de feitiço, mas que ele chamava simplesmente de fórmula. Ao revisitar a história com um olhar descolonizado e atento aos detalhes que foram apagados ou distorcidos ao longo dos séculos, a pergunta inevitável que surge é: quem, de fato, civilizou quem? A ideia de que os europeus chegaram à América para trazer luz a um continente mergulhado na ignorância é uma construção conveniente e profundamente enganosa. Antes da chegada dos espanhóis, e mesmo antes de qualquer caravela europeia cruzar o Atlântico, as civilizações indígenas já haviam atingido níveis impressionantes de sofisticação em quase todas as áreas do conhecimento humano. A higiene pessoal, por exemplo, era uma prática cotidiana entre os astecas, que tomavam banho 2 vezes por dia, usavam sabões naturais feitos de plantas e se perfumavam com essências florais. Enquanto isso, na Europa, banhos eram raros, considerados prejudiciais à saúde e, em muitos casos, evitados por motivos religiosos ou supersticiosos. Os odores corporais eram disfarçados com perfumes pesados, não combatidos com limpeza. Os europeus, ao desembarcarem no chamado Novo Mundo, encontraram povos que valorizavam a pureza do corpo e da natureza de forma muito mais profunda do que eles próprios. Na medicina, a disparidade era ainda mais gritante. Os astecas tinham uma farmacopeia rica em milhares de espécies vegetais e minerais. Sabiam tratar fraturas, realizar cirurgias, aplicar anestésicos e desenvolver diagnósticos precisos. Havia escolas dedicadas à formação de médicos, algo ainda incipiente na Europa do século XVI, onde os procedimentos mais comuns incluíam sangrias, rezas e superstições. Os indígenas da Mesoamérica já compreendiam o funcionamento interno do corpo humano com um grau de precisão que espantava até os cronistas espanhóis. A arquitetura e a engenharia das grandes cidades como Tenochtitlan, Teotihuacan ou Cusco impressionavam por seu planejamento urbano, sua simetria, seu uso avançado de hidráulica e, sobretudo, pela adaptação ao meio ambiente. As chinampas, ilhas flutuantes artificiais construídas para cultivo, são até hoje um exemplo brilhante de agricultura sustentável. Em contraste, na Europa, cidades medievais eram mal planejadas, insalubres e frequentemente assoladas por doenças justamente por não terem sistemas de escoamento adequados. Os maias, por sua vez, desenvolveram sistemas matemáticos complexos, descobriram o conceito do zero com séculos de antecedência em relação aos europeus e criaram calendários astronômicos com um nível de precisão espantoso. Suas construções estavam alinhadas com eventos astronômicos e os rituais seguiam os ciclos lunares e solares com exatidão. Eles olhavam para o céu não como um mistério, mas como um mapa a ser lido. Na arte, os códices feitos de fibras vegetais, os trabalhos meticulosos com penas, cerâmica e metais preciosos, além da literatura oral transmitida com rigor entre gerações, demonstram a profundidade intelectual e sensível dessas culturas.
A música e a poesia indígenas celebravam a existência, os ciclos da natureza, os sentimentos humanos, criando uma visão de mundo harmônica e espiritual. No campo econômico, redes de comércio interligavam regiões vastas, desde os Andes até a Mesoamérica. Rotas comerciais, sistemas de tributos, moedas feitas de cacau, tecidos, metais e até redes de correio eram comuns. Os Incas, por exemplo, estabeleceram uma rede de estradas que ligava um império imenso, muito antes dos romanos sonharem com algo semelhante no continente americano. Olhar para tudo isso e ainda assim afirmar que os europeus trouxeram civilização à América é não apenas impreciso, é uma injustiça histórica. A chegada dos conquistadores trouxe armas, doenças, destruição e imposição de valores. Trouxe também um apagamento sistemático das conquistas dos povos originários, substituindo saberes milenares por uma narrativa que até hoje insiste em chamar os antigos americanos de selvagens. A América pré-colombiana era viva, intelectual, científica e profundamente espiritual. Era, acima de tudo, um continente plural e avançado. Reconhecer isso não é apenas uma questão de justiça histórica, é um passo essencial para resgatar a dignidade dos povos originários e reescrever a história como ela de fato foi: complexa, grandiosa e, sobretudo, humana. Tônia Carreiro, uma das maiores estrelas do teatro e da televisão brasileira, deixou uma marca inesperada na história do país que vai além das artes cênicas. Ela teria servido de inspiração para a efígie da República, que estampa as moedas brasileiras entre 1968 e 1986. Embora a Casa da Moeda do Brasil nunca tenha confirmado oficialmente essa informação, essa curiosidade circula como um segredo guardado entre colecionadores e fãs da atriz. A homenagem surgiu por meio do trabalho do gravador numismata Benedicto Ribeiro, um admirador declarado de Tônia Carreiro. Ele criou o design da efígie da República com traços que remetem à imagem forte e elegante da atriz, substituindo a tradicional representação feminina que normalmente ocupa esse espaço nas moedas. O resultado foi uma figura que, mesmo sem nome ou identificação direta, carrega a presença icônica de uma mulher que simboliza a força e a identidade brasileiras. Em uma entrevista concedida em 2000 à revista Isto é Gente, Tônia expressou sua satisfação e surpresa ao saber da homenagem, afirmando ter ficado lisonjeada por ter seu rosto eternizado em algo tão simbólico para o país. Esse detalhe, além de reforçar sua importância cultural, revela um capítulo pouco conhecido da numismática brasileira. Impressões de língua. Você sabia que, assim como nossas digitais, cada pessoa possui uma impressão de língua única? Isso significa que o formato, as ranhuras e a textura da língua variam de um indivíduo para outro, o que torna possível identificá-las de maneira exclusiva. Essa característica pouco conhecida tem sido estudada como uma potencial forma de identificação biométrica, já que a língua pode ser um indicador preciso, assim como as digitais, mas ainda menos explorado por questões práticas. O formato da língua é influenciado pela genética e pelo ambiente, e pequenas diferenças nas papilas gustativas e nas marcas deixadas pela língua ao tocar superfícies podem ser usadas para reconhecimento. É uma curiosidade fascinante que mostra o quanto nosso corpo é singular, mesmo em detalhes que normalmente nem percebemos. Memória falha. A memória humana é incrível, mas não funciona como uma gravação perfeita de tudo que vivemos. Na verdade, quando recordamos um evento, nosso cérebro reconstrói a cena com base em fragmentos, muitas vezes alterando ou preenchendo lacunas com informações novas, opiniões ou suposições. Esse fenômeno faz com que a memória seja mais parecida com um jogo de telefone sem fio, em que a mensagem se modifica conforme é passada de uma pessoa para outra.
Isso explica por que relatos de testemunhas de um mesmo acontecimento podem ser diferentes e até contraditórios. Por isso, é importante sempre questionar e analisar as memórias, pois elas são maleáveis e influenciadas por emoções, contexto e até mesmo pelo tempo que passou desde o evento. As formigas operárias têm um comportamento de sono surpreendente. Ao contrário dos humanos, que costumam dormir por períodos longos, elas dormem em muitos cochilos muito curtos ao longo do dia. Cada cochilo dura cerca de 1 minuto, e ao longo de 24 horas, esses pequenos períodos somam cerca de 4 horas e meia de descanso. Esse padrão permite que as formigas estejam ativas e alertas por longos períodos, dividindo suas funções com muita eficiência dentro da colônia. O sono fragmentado das formigas é um exemplo fascinante de adaptação evolutiva para atender às demandas de uma sociedade altamente organizada e produtiva. Ossos humanos comparados. O corpo humano é composto por menos de 850 músculos que realizam movimentos complexos e coordenados todos os dias. Agora, imagine a tromba de um elefante. Ela possui mais de 40 mil músculos, o que lhe permite uma precisão e força incríveis para manipular objetos, desde arrancar uma árvore até pegar um pequeno galho. Essa diferença impressionante na estrutura muscular revela como a natureza adaptou cada organismo às suas necessidades específicas. A tromba do elefante é uma ferramenta multifuncional, capaz de realizar movimentos delicados e, ao mesmo tempo, exercer força enorme, mostrando que a complexidade dos músculos pode variar muito entre as espécies. Neste vídeo, você mergulhou em um mundo onde a realidade é tão impressionante quanto a ficção. Descobriu fatos surpreendentes que mostram como a natureza, a história e até o corpo humano guardam segredos que ainda estamos tentando compreender. E o mais fascinante, essas curiosidades são apenas a primeira parte. No próximo episódio, continuaremos explorando outros fatos impressionantes que vão mexer com sua mente e desafiar tudo o que você achava que sabia. Se gostou do conteúdo, prepare-se para ir ainda mais fundo. Esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo. Se inscrevam no canal, deixe seus comentários que iremos lhe responder. Até o próximo vídeo.